Bom, a gente já tem a série de Laurent, né? Então, lembrando assim, né, se você tem, basicamente, você tem aqui um certo ponto Z0, a função não está definida em Z0, então vamos dizer, mas essa bolota aqui está contida na sua região ômega, o Z0 está fora, aqui dentro você pode escrever f de z igual a somatório de n igual a menos infinito a infinito de AN z menos Z0 elevado a n. A f sendo holomorfa aqui, com AN. Bom, vamos botar essa curva C assim para ser um circulinho aqui. Então aqui dentro vale isso, né? 1 sobre 2πi, integral sobre C de f de zeta sobre zeta menos Z0 elevado a n mais 1 d zeta. Bom, tem uma ideia assim de explorar o termo A-1 desse negócio, em princípio, né? Quer dizer, tipicamente você pode pensar assim, né? F de z igual a coisas assim, mais alguma coisa, até A-1 sobre z menos Z0, mais A0, mais A1, z menos Z0, mais coisas. E se você integrar isso, pegar qualquer curvinha assim, cetil, né? Integral sobre cetil, de f de z dz, separando essa integral na soma das integrais, sem muita preocupação de se isso funciona ou não, isso daqui daria a integral sobre cetil de A-1 sobre z menos Z0 dz, e aí essa integral aqui, digamos assim que a cetil dá uma volta só aqui, né? Então isso aqui daria 2πi vezes A-1. 2πi sendo a variação de ângulo da cetil aqui em torno de Z0 sendo 2π, essa integral tem a parte real, que dá a integral nula, porque a curva é fechada, né, aqui. Isso, bom, a gente pode explorar em algumas circunstâncias. Tipicamente, isso assim, de qualquer maneira, né, se você bota o Z0 aqui, bota esse C aqui, esse cetil aqui o C, elas sendo homotópicas a um ponto aqui, uma é homotópica a outra, então a integral sobre cetil de f de z, aliás, eu botei f de z sobre z menos Z0, né? Se não me engano, eu acho que eu escrevi. Na verdade, aqui a integral, desculpa ali, quando eu escrevi o z menos Z0, não tinha no denominador já. Quer dizer, essa integral aqui
é igual à integral sobre C de f de z dz. E esse daqui, isso aqui é exatamente 2πi, o a menos 1, pela fórmula que a gente tirou. Então, não sei se... Eu fiz isso aqui dizendo, bom, a f de z é igual a um monte de coisa, aí chega o a menos 1 sobre z menos e0, mais a 0, mais... E aí, quando você integra isso, você integra cada um, só fica esse. Então, dá o a menos 1. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você não faça assim, a gente deduziu essa fórmula. Quando a gente deduziu essa fórmula, o a menos 1 era exatamente isso. Porque o a menos 1 é igual a 1 sobre 2πi, integral sobre c de f de z, z menos e0 elevado a menos 1 mais 1 dz, que é isso aqui. Então, tipicamente, você pensa, vamos dizer, funciona muito assim, né? Você tem aqui uma curva C aqui na sua região ômega, e aí aqui dentro tem um certo número de singularidades supostamente isoladas. E aí você bota uma bolotinha aqui, uma bolotinha aqui, uma bolotinha aqui, uma bolotinha aqui, digamos aqui C1 até Cm, né? E aí a integral sobre C de f de z dz vai ser igual a integral sobre C1 mais Cm de f de z dz, que é igual a somatório de... Agora não podemos mais usar I como índice. Se fosse na eletrônica era J. J igual a 1 até M de integral sobre CJ de f de z dz. E aí, em cada uma dessas, você vai ter o a menos 1 da série de Laurent em torno desse ponto. E aí, vamos dizer, esse 2, dependendo da preferência do autor, é o a menos 1, mas geralmente o 2πi a menos 1 é chamado resíduo. É como se você passasse a peneira aqui nesse negócio e sobra esse cara aqui. Então, muitas integrais, muitas não, mas de vez em quando a sorte e se calcula alguma assim. Aí, exercício, né? Exercício. Pegue um livro de análise complexa e resolva uns exercícios de integrais com resíduos. Quando eu digo, pegue um livro de análise complexa, de preferência pegue o Alfors, mas tem outros livros. Aí, em geral até tem alguns tipos de integral, alguns exemplos padrão, que são até exercícios resolvidos. Tipicamente, vamos dizer, a graça da coisa é pegar uma integral que é uma integral de variável real, integral na reta real, integral de cálculo 1, definida, que tem um integrando para o qual você batalha e não acha uma primitiva. Provavelmente porque ela
não existe em termos de funções elementares. Mas aquela integral você transforma numa integral de função complexa. Tá? Tipicamente é uma coisa assim. Vamos dizer, isso aqui vira uma coisa assim, isso aqui nos reais. Aí você vai fazer integral, digamos, de menos infinito a infinito de alguma f de x dx. Você já olhou, essa função é contínua, ela tem, vamos dizer, um comportamento que pode garantir que essa integral converge, que você pode calcular, e aí você, vamos dizer, o caso mais simples seria você pegar aqui de menos r a r, escrever o limite, quando r tende a infinito, de integral de menos r a r de f de x dx. Aí você pensa isso no plano complexo e supõe que essa função aqui seja alguma coisa que se estende para os complexos. E aí você diz, bom, então essa integral é uma integral de linha no plano complexo daqui até aqui, nessa linha aqui. Eventualmente você pode completar assim, por um círculo, pode ser eventualmente uma coisa assim também, transformando numa curva fechada e olhar para essa integral aqui. E aí essa integral, bom, pode ser que seja zero, não tenha nada, e essa aqui seja mais fácil, ou não, mas tipicamente pode ser que tenha aqui, digamos, uns dois caras aqui, Z1 e Z2, que sejam, quando você olha essa função estendida para o plano complexo, tem duas singularidades aqui. E aí você diz, bom, essa integral aqui é igual a essa integral aqui, mais essa aqui. E, eventualmente, vamos dizer, com sorte, ainda por cima, quando r tende para infinito, essa integral aqui vai para zero. Então você vai ficar com essa, igual a soma dessas duas. Ou até, eventualmente, qualquer outro macete é possível. Eu acho que eu vou fazer um que tenha a particularidade de não ter nada aqui dentro. Mas é um exemplo interessante. Acho que ele tipicamente deve ter nos livros de variável complexa também. Mas vou fazer um exemplo assim. Um exemplo, poderia dizer que não é um exemplo. É uma integral, assim, conhecida, integral de menos infinito a infinito de seno x sobre x dx. Bom, essa integral... bom, isso aqui é par, né? Porque... Então, isso daqui é igual a 2 vezes integral de 0 a infinito de seno x sobre x dx. Mas o importante é que ela é uma coisa assim, né? Bom, quando x tende a 0, isso tende a 1. Isso deve fazer alguma coisa assim, né? Aqui a função 1 sobre x, você multiplica por seno x, ela faz essas corcovas decrescentes. Aqui tende a 1. Bom, aqui na verdade deve tender para 1, já que ela é par, ela deve fazer alguma coisa assim, né? 1 aqui. Porque para cá ela é menor do que 1, quer dizer, deve até fazer uma corcovinha um pouquinho assim aqui. Em 1. Bom, essa soma infinita aqui
convergem. Do ponto de vista da nossa definição de integral imprópria, né, essa integral não existe. Dá para acreditar que não existe? Acho que não existe. Pelo seguinte, porque você, a rigor pela nossa definição, como é uma integral imprópria, você teria que integrar a parte positiva, a parte negativa e somar. O problema é que essas corcovas aqui, ó, devem ter área essencialmente, vamos dizer, se você numerar elas como 1, 2, 3, 4 e tal, elas devem ter área proporcional a 1 sobre n. Porque aqui você tem 1 sobre x. O que significa que se você somar as positivas, deve ser alguma coisa do tipo 1 mais 1/3, mais 1/5, etc. Não exatamente isso, mas parecido. E aqui, né, menos meio, menos 1/4, menos 1/6 e tal. E essas duas somas são infinitas. Mas é uma série condicionalmente convergente, também claramente, né, porque você tem uma área positiva, uma negativa, uma positiva, uma negativa, então uma série alternada, e as áreas estão decrescendo para zero. Então, vamos dizer, essa integral pode ser entendida assim, na verdade, né? Isso daqui como limite, vamos pensar assim, como limite quando R tende a infinito, da integral de menos R a R, de seno x sobre x dx. O fato de botar o mesmo R aqui e aqui não tem muito problema, porque essa integral para cá converge e para cá também converge. É arriscado fazer isso, só os físicos têm o direito de fazer, porque eventualmente você pode ter coisas que têm uma parte, vamos dizer, do lado positivo tem uma função ímpar. Né? Você tem uma função ímpar e essa integral dá sempre zero, mas na verdade isso não fazia muito sentido. Bom, digamos assim, que a gente tem isso. Né? Claro, se eu estou carteando isso num curso de funções de variáveis complexas, eu tenho que fazer aparecer um número complexo aqui. Né? Uma maneira de pensar nisso é pensar que E elevado a ix é igual a cosseno x mais i seno x. Se a gente fizer E elevado a ix sobre x, isso dá cosseno x sobre x mais i seno x sobre x. Isso é o que a gente quer. Isso aqui a gente não quer. É horroroso quando x tende a zero. Esse aqui vai para 1, esse vai para 0, isso vai crescer como 1 sobre x, essa integral nem vai existir. Mas, se você olhar como integral de menos r a r, tem uma vantagem. Isso daqui é uma função ímpar. Então, a parte positiva e a negativa vão se cancelar. Então, está valendo de alguma maneira. Né? Quer dizer que se eu fizer... bom, tem um problema agora, né? Porque ainda por cima, isso tem uma singularidade aqui. Então, vou fazer a seguinte coisa. Ó, pega aqui o zero, vamos dar uma voltinha aqui, fazer aqui até R, aqui até menos R, fazendo essa curva aqui, temos alguma chance, né? Porque vamos dizer, o cosseno x sobre x aqui vai cancelar. Tem esse pedacinho aqui que pode nos perturbar eventualmente, né?
Vamos olhar para isso, né? Digamos, vamos olhar para essa integral assim. Né? Quer dizer, fazer... Vamos pensar assim, em termos de 2 vezes a integral. Aqui vamos botar... Acho que eu vou chamar esse cara aqui de epsilon, menos epsilon, epsilon. Né? 2 vezes a integral de epsilon a r de seno x sobre x dx e olhar para onde isso tende quando o epsilon tende para 0 e r tende para infinito. Agora, isso daqui é integral de epsilon a r de seno x sobre x, pelo menos i vezes isso, dx, é igual a integral nesse pedacinho aqui, né? Vou botar ainda de epsilon a r de e elevado a i z sobre z dz, entendido que de epsilon a r é essa integral aqui. Na verdade, né, é um meio, vamos dizer, vou deixar assim, né? Aqui está meio esquisito, né? Não posso botar assim. Eu tenho que botar um meio, isso daqui, e mais a integral de menos r a epsilon de e elevado a iz sobre z dz. Porque aí eu estou fazendo essa integral aqui, mais essa integral aqui. A parte do seno aparece 2 vezes, a parte do cosseno cancela. Então, essa parte aqui desaparece, fica isso daqui, que é justamente esse cara aqui. Bom, tudo bem. Agora eu vou fazer, faz de conta que isso é um semicírculo, né? Vou acrescentar isso. E aí eu vou ter, vamos chamar aqui de CR, C epsilon, então, o que eu posso dizer dessa história aqui, né? E a minha função vai ser f de z igual a e elevado a iz sobre z. Se eu olhar para essa região aqui, essa função ela morfa aqui dentro, porque e elevado a iz não tem problema nenhum. E o z se anula aqui, que está fora. Então, se eu chamar de c essa curva toda, eu posso dizer que a integral sobre c de e elevado a iz sobre z dz é igual a 0. Integro aqui, 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 aqui. Repara que justamente isso não é um exemplo do que eu falei, porque essa nem tem nenhuma singularidade aqui dentro. E eu estou dando a volta na singularidade. Talvez, vamos dizer, eu podia dizer, não, mas eu quero a singularidade. Então, ao invés de eu dar a volta por aqui, eu dou a volta por aqui para incluir a singularidade. Mas acho que vai só sair mais caro. Então, vou fazer assim. Bom, mas isso daqui vai ser exatamente... vamos dizer... 2i integral de epsilon a r de seno x sobre x dx, que é essa parte
essa parte daqui, mais a integral sobre CY de E elevado a IZ sobre Z dz, mais a integral sobre CR Então, zero é a soma dessas três. A que eu quero é essa daqui, vou olhar para essas duas aqui. E a ideia é passar o limite quando epsilon tende a zero e R tende para infinito. Quer dizer, C epsilon, acho que eu vou botar menos e vou chamar de C epsilon de θ é igual a epsilon é elevado a I θ, θ de 0 a π. E CR de θ é igual a R é elevado a I θ, θ de 0 a π. Então vou apagar aqui para ter espaço. Preciso da figura, senão não consigo fazer nada. Vamos botar aqui a figurinha assim. CR, C epsilon. E é isso aí. Bom, isso aqui é a mesma coisa, né? Então, vamos fazer C índice R de θ igual a R é elevado a I θ, θ de 0 a π e ver o que isso dá. Então a gente tem que fazer integral sobre C índice R de E elevado a IZ sobre Z dz é igual a integral de 0 a π Z é R é elevado a I θ. Então a gente escreve aqui I, R, vamos botar logo cosseno θ mais I seno θ, aqui, sobre Z, o Z aqui eu vou deixar R é elevado a I θ, pelo seguinte, eu vou precisar agora da derivada disso, que é IR, né, o dz vai ser a derivada disso, dθ. Né? Então, IR é elevado a I θ, dθ. Essa é a nossa integral, se eu não errei nada. Né? Que cancela esse R com esse R é elevado a I θ com esse, sobra um I. Então, isso aqui vai ser igual a I, integral de 0 a π. Aqui a gente pode separar, né? Quer dizer, a gente tem E elevado a menos R seno θ, que multiplica, aqui a gente tem cosseno de R cosseno θ mais I seno alguma coisa assim, né? Não sei se eu não... Confira aí se eu não errei alguma continha. E aí a gente tem que olhar para onde vai essa integral. Quando R tende a zero, é o caso do nosso epsilon tendendo a zero. Quando R tende a infinito, é o caso do Rzão. Bom, o que acontece quando R tende a zero? Bom, se o R tender a zero, esse ângulo aqui tende a zero, isso aqui morre, e aqui, isso aqui vai para 1.
porque o R tende a zero, o θ está entre 0 e π e tal. Esse cara daqui vai para 1 também. Então, quando R tende a zero, pelo que eu estou vendo, essa integral tende para π, né? Porque a integral de 0 a π de uma coisa que está tendendo uniformemente para 1. Porque aqui não importa o θ, né? O R tende a zero, sendo o θ está entre 0 e 1. Então, R sendo θ vai para 0 uniformemente. Da mesma forma que esse cara daqui, o cosseno está entre menos 1 e 1, isso aqui também vai para 0 uniformemente, isso aqui também vai para 0 uniformemente. Então, esse cara daqui, né, essa integral daqui, né, vamos botar só essa aqui assim, tende para π. E essa daqui, vamos ver, o que acontece quando o R tende para infinito? Bom, quando R tende para infinito, a gente tem vontade de dizer que isso tende a zero, porque o R grande é elevado a uma coisa grande, só que o seno θ, perto de zero e perto de π, ele está perto de zero, então tem que olhar melhor perto de zero e perto de π. Bom, isso aqui, o tamanho disso daqui é 1. Então a questão é esse negócio perto de zero e perto de π. O que pode acontecer? Eu acho que não vai ter muito problema, não. Olha só, vamos pensar assim, ó, R grande, né? Então, essa integral aqui, né, se eu olhar o módulo dela, é menor ou igual, o item tamanho 1, descarta, é menor ou igual que a integral do módulo. Não sei se isso está claro para vocês, mas na integral complexa, né, quer dizer, se você fizer integral de f de z dz sobre a curva C, se você olhar para esse módulo, isso tem que ser menor ou igual que essencialmente o sup de módulo de f de z, f de c de t pertencente ao intervalo AB, pensando que a curva, né, o maior tamanho disso aqui, vezes o comprimento da curva, que seria a integral de A até B de C ponto de T dt. Por quê? Porque isso aqui vai ser igual a integral de A até B de f de C de T vezes C ponto de T dt, onde aqui isso é multiplicação complexa. Se você vamos dizer, olhar vamos dizer, separar essa integral em duas, vai ter uma parte real, uma parte imaginária, mas no fundo, isso aqui você está somando, né? Isso aqui é como se fosse um somatório de f de c de ti, c ponto de ti, delta t, tj, j igual a 1 até n, onde n é uma partição do intervalo AB. Você pode
pensar essa integral direto assim. Se você olhar para o módulo disso, é menor ou igual que o módulo disso daqui. E aqui sai o sup de f, e isso daqui, basicamente, é o comprimento de arco da curva. Tá? Então, você tem isso aqui. Bom, moral da história, né, para eu olhar para o módulo dessa integral, eu descarto i e olho a integral do módulo do integrando. Né? Que aqui isso daqui, então, se eu olhar para o módulo da integral, vou botar logo o CR, de E elevado a IZ sobre Z dz, isso aqui é menor ou igual que integral de 0 a π de E elevado a menos R seno θ, que é esse cara daqui, e isso daqui é cosseno de alguma coisa, mas e seno dessa coisa. Então isso aqui é um número complexo de módulo 1. Então eu já posso ficar só com isso aqui. Tá? Bom, aí a nossa integral está aqui assim, né? De 0 a π. Vamos pegar um pedacinho pequenininho aqui. Pedacinho pequenininho aqui. Delta π menos delta. Então, esse tamanho aqui é delta, esse tamanho aqui é delta. Digamos que eu quero mostrar que isso é, vamos dizer, dá um epsilon maior que zero, dá um número, epsilon não, que já tem aquele lá, vamos dar um número alfa maior que zero e vamos mostrar que isso aqui é menor que alfa se R grande. Quer dizer, dado um alfa maior que zero, mostrar que isso é menor que alfa. A coisa é a seguinte, ó, não importa quem seja θ e quem seja R, o seno θ nesse pedaço é positivo. O meu R é positivo também. Então, isso aqui é um número negativo, esse tamanho aqui é menor que 1. Então, a gente tem aqui é uma barreira. O que significa que, por grande que esse negócio seja aqui, né, quer dizer, o seno θ pode ser muito pequenininho, o R não dá conta de segurar ele, mas na pior das hipóteses aqui é 1. E depois vai baixar. Então isso aqui, né, a integral de 0 a delta de E elevado a menos R seno θ dθ, mais a integral de π menos delta π de E elevado a menos R seno θ dθ é menor que 2θ. Então, isso aqui é menor que 2θ. E sobra esse pedaço aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer assim, delta, esse delta aqui, a gente quer que o 2δ seja menor que alfa sobre 2. Então, delta menor que alfa sobre 4. O seno, então, o nosso seno, a função seno aqui vai fazer isso, né? Uma coisa assim, mais ou menos. Então, aqui, a gente tem seno delta, que é um número maior que zero.
Aliás, vamos logo botar delta igual a alfa sobre 4, para ficar fixado o nosso delta. Então, a gente tem seno delta, é um certo número. E a gente precisa o quê? Que o R seno delta seja suficientemente grande, né? Quer dizer, a gente quer que E elevado a menos R seno delta fique menor que algo que eu integrando daqui até aqui ainda dê menor que alfa sobre 2. Bom, vamos integrar logo de 0 a π, né? Então, R, esse cara daqui, vamos botar assim, vezes π, tem que ser menor que alfa sobre 2. Então, E elevado a menos R seno delta tem que ser menor que alfa sobre 2π. Ou, mesma coisa que dizer que E elevado a R seno delta tem que ser maior que 2π sobre alfa. Bom, aí então R seno delta maior. Vamos supor aqui que o alfa. Vamos supor aqui que o nosso alfa é menor que 1 maior que 0, menor que 1, para não ter também problemas. Vamos botar aqui logaritmo de 2π sobre alfa, então R vai ter que ser maior que o logaritmo de 2π sobre alfa sobre seno delta. Então, se o R for maior que esse número, quer dizer, se a gente pegar um alfa maior que 0, eu só estou... Não, tudo bem, né? Quer dizer, o alfa aqui também poderia ser grande, e esse logaritmo aqui dá negativo, não é muito grave, mas pega um alfa positivo, pega um delta igual a alfa sobre 4, o R maior que esse número aqui, e essa integral vai ficar menor que alfa. O que significa que essa integral aqui tende a 0. Então, moral da história, a nossa então fazendo epsilon tender a 0 mais R tender para infinito, a gente vai ter que a integral de menos infinito a infinito de seno x sobre x dx, sempre dizendo aqui que isso aqui é como uma série condicionalmente convergente. Convém até fazer essa observação seguinte, né? Quando a gente faz a definição de integral em Rn, a preocupação de somar a parte positiva, fazer a integral da parte positiva para a integral da parte negativa, se coloca mais claramente, porque em Rn você não tem uma maneira muito bem definida de tender para infinito. Você pode tender para infinito mais assim. Em R, não, né? Você pode fazer, se você vai fazer integral de 0 a infinito, você faz integral de 0 a R e faz R tender a infinito. Então, essa integral aqui, vamos dizer, tem um limite de integração aqui, outro aqui, você tem que fazer os dois tenderem para infinito. Nesse caso não é necessário, então faz sentido escrever isso sem muita preocupação. Mas essa integral aqui, então, vai ser, vamos dizer, I vezes ela é isso daqui, e é igual a essa, né? Porque essa tendeu para 0,
essa daqui, peraí, a minha C epsilon tinha dado I, assim, aqui tinha menos, porque I π era só essa daqui, né? Então essa daqui, quando passa para o lado de lá, fica I π. Então você corta os I's e essa integral da π. Hã? Quê? Não, é porque 2, porque aqui seria de 0 a infinito, né? Quando botar de menos infinito a infinito, dá π. Se fizer de 0 a infinito, π sobre 2. Então isso aqui é um exemplo, a menos do fato de que aqui não tem resíduo nenhum aqui dentro, mas a técnica é típica, né? A maneira de você transformar uma integral nos reais para uma integral nos complexos. Tem umas mais sofisticadas e tal. É bom olhar esses exemplos nos livros, porque ao longo dos tempos um ou outro gênio ou matemático brilhante precisou de alguma dessas integrais e inventou aí uma ideia interessante. Bom, eu quero explorar isso um pouco mais ainda. Acho que aqui é mais importante um pouco a ideia de como pegar, quer dizer, você é uma integral em R, então pensar isso como uma integral de linha e fechar essa linha de alguma maneira. Tem uma outra integral interessante nesse sentido, que é as integrais do tipo de f' de z sobre f de z dz. Que poderia dar uma coisa assim, pega aqui uma curva C, bom, isso aqui pode ter uns problemas. Claramente, se o denominador se anular, deve dar um problema, né? Também o f' de z também pode ter um termo ruim aqui, quer dizer, deve ter umas coisas aqui, né, esquisitas, né? Bom, uma maneira até de nem pensar em termos de resíduo seria o seguinte, né? Isso daqui é integral, digamos que a C é uma função de AB em ômega, né? Isso aqui é integral de A até B de f' de C de T sobre f de C de T, C' de T dt, na verdade, né? Olha o que eu estou vendo aqui. Porque isso daqui é a derivada. Isso daqui é a derivada de f de C de t. E esse daqui é o f de C de t.
Então isso aqui também poderia ser visto assim, ó, a integral de f bola c de 1 sobre z dz. Quer dizer que você pode olhar C, é como se dissesse assim, bom, aqui no plano complexo tem isso e tem a F, que está levando isso para o plano complexo, e aqui tem a curva F bola C. E isso daqui é 2πi vezes o número de voltas que isso dá em torno de zero, né? Então, sei lá, digamos que o zero está aqui. Puxa, eu pensaria na seguinte coisa. Lembra da demonstração do teorema fundamental da álgebra? A gente pega no teorema fundamental da álgebra, a gente pega um circulinho que vai aumentando aqui assim, e olha para a imagem dele pelo polinômio, aqui assim, e essa curva dá um número de voltas que começa a zero e vai aumentando, e no fim dá n voltas aqui, mas as n voltas só podem ter surgido porque eu passei n vezes pela origem. Então poderia pensar assim, né? Vamos dizer, começar num ponto aqui. Digamos que essa curva é homotópica a zero aqui assim, e aumentando essa curva, né, partindo de um ponto até ela virar a curva C aqui. E aí, bom, eu comecei, a imagem dessa curva por F começa num ponto aqui, que supostamente não é zero. E aí, parece que cada vez que ela passar por zero aqui, é porque eu passei, cada vez que esse número de voltas aqui muda, é porque eu passei por um ponto onde essa F se anula. Mas se eu olhar para isso aqui, tem alguma coisa, porque aqui eu sei que as minhas singularidades não são só os pontos onde a F se anula, né? Porque pode ter o F' sobre F pode ter uma outra singularidade aqui que venha do F' e não do F. Parece estranho, mas eu veria... Se for uma singularidade que não é fininha, não existe. Em princípio, bom, eu nem falei o que é uma singularidade, né? Em princípio, é assim, você tem uma F de ômega em C, esse cara é contido em C, holomorfa em ômega. Então, qualquer ponto do bordo de ômega, bordo no sentido topológico, né, da fronteira do ômega, ele é uma singularidade, em princípio. É claro que a gente pensa mais nas singularidades assim, né? Você tem um ômega, assim, e aí um ômega original, um ômega 1, e o seu ômega é esse ômega original menos alguns pontos. E aí esses pontos onde a função não está definida são, em princípio, as singularidades. Você pode ter uma singularidade evitável, que é uma singularidade, sei lá, a função estava definida em ômega 1 e eu resolvi tirar esses pontos, porque eu quis. Eles não está mais definida nesses pontos, mas, na verdade, eu posso colocá-la de novo, ela não tinha nenhum problema aqui. Tá? Em princípio, ou coisas do tipo, né, você faz assim,
P de Z sobre Z menos A, isso tem uma singularidade em A, né? Digamos assim, pensando num polinômio mesmo. Só que depois você descobre que esse polinômio aqui, A é uma raiz dele, então ele na verdade é Z menos A Q de Z sobre Z menos A, então isso aqui era uma singularidade evitável e você não tinha visto. Então, mesma coisa, você pode ter uma F de Z sobre Z menos A, né? F de Z sobre Z menos A, mas na verdade a sua F de Z seria um somatório de n igual a 1 a infinito de AN Z menos A elevado a N sobre Z menos A. Então, na verdade, não tem o termo A0 e você pode cortar o Z menos A aqui. Pelo menos, vamos dizer, isso aqui pode não ser verdade sempre, mas perto de A pode ser. Então, você teria uma singularidade evitável. Então, em princípio, tem as singularidades evitáveis, mas vamos... E aí você pode ter aqui singularidades mesmo, inevitáveis. Eu vou me concentrar nas singularidades isoladas, quer dizer, singularidades em que tem uma vizinhança delas, uma bolinha em torno dela, um disquinho, tal que o ômega contém esse disquinho, exceto o ponto que eu estou considerando como singularidade. Quer dizer, aqui ela está isolada. Então vamos pensar por enquanto assim. Talvez depois a gente discutir um pouco melhor essa coisa da singularidade. Mas vamos pensar nessa situação assim. Então aqui eu tenho o meu ômega, né? E aqui também sendo inocente, vamos dizer, C é uma curva fechada, simples, tem um teorema aqui, é um teorema difícil, sabe que é um teorema difícil de demonstrar? Não sei se vocês já ouviram falar do teorema da curva fechada de Jordan, que se você pega uma curva fechada, basta ser contínua, mas pensa mesmo C1 é difícil, uma curva contínua fechada, sem autointerseções, quer dizer, uma curva simples, né? Só tem o C de A e o C de B que são iguais. E aí ela divide o plano em dois pedaços, o lado de dentro e o lado de fora, como é óbvio. Mas vai demonstrar isso aí. Não é trivial, mas eu vou fazer de conta que é trivial. Dizer, bom, tem os caras aqui de dentro. A gente pode formular de outra maneira, mas eu quero fazer assim mesmo. Então a ideia é essa. Tem aqui a C, aqui dentro tem essa região, a C é homotópica, um ponto aqui. Então eu viria de um ponto que não é singularidade desse negócio. Iria aumentando, por exemplo, esse ponto aqui, vou aumentando até virar C. Então eu vou olhando para essa integral de linha, né, que seria essa daqui, que seria essa aqui, que seria então a integral de 1 sobre Z dz. A minha curva, essa curvinha aqui vai ficando uma curvinha aqui assim que vai se aproximar dessa. Então, eu estou pensando, a exemplo do teorema fundamental da álgebra, que essa integral que começa a zero só vai mudar quando eu passar por zero aqui. Mas tem um detalhe assim, né? Imagina que vamos dizer que as minhas singularidades aqui, que essa minha função, né, que esse bicho aqui, seja uma coisa que eu chamei de meromorfa, quer dizer, essas singularidades aqui, todas sejam polos. Lembra que eu falei, a singularidade você faz a série de Laurent e ela tem potências de Z até menos infinito. Um polo é uma singularidade isolada em que as potências negativas param num certo M e não vão até infinito. Nesse caso,
a função naquele ponto, se você olhar para ela via projeção estereográfica, ela está levando esse cara no infinito, lá no Polo Norte. Então, eu poderia olhar para essa função aqui como uma função que, na verdade, em alguns pontos aqui, né, pensar essa função assim, ó, em vez de fazer essa figura aqui assim no plano, eu vou pensar que essa função faz o seguinte, ela leva essa região na esfera, tem aqui o Polo Norte. Tá? Na projeção estereográfica, esse aqui é o zero. Polo Norte igual a infinito. E aí, bom, eu tenho essa curvinha aqui. Repara que quando eu olho para o número de voltas em torno do zero, o Polo Norte está excluído, né? É o plano. Né? Quer dizer, quando eu olho aqui para o plano, olho a curva e olho o número de voltas em torno do zero. Então, imagina que eu tenho essa curva aqui e que ela aqui seja uma coisa assim. Para o número de voltas dela em torno do zero variar, significa que ela passou pelo zero. Mas aqui, olha só, ela pode fazer o seguinte, ela vir aqui, passar pelo Polo Norte e depois abrir assim, ó, e virar uma coisa aqui que está dando uma volta em torno do zero. Quer dizer, na esfera, se eu me permitir passar pelo Polo Norte e depois olhar aqui, quer dizer, a curva está andando, de repente ela não passou pelo zero, mas passou lá pelo Polo Norte e o número de voltas dela em torno do zero, que era zero, passou a ser diferente de zero. Está dando para entender isso? Quando você olha aqui no plano, ó, essa curva aqui está aqui. Então, eu digo, se ela passou daqui para cá, é porque ela passou pelo zero. Mas imagina que ela passou lá pelo infinito, pelo Polo Norte, assim. Né? Não passou e passou assim. Ela veio até aqui, e aqui, em vez de continuar andando para cá, ela abriu e voltou para cá. Então, isso daqui, quer dizer, tem uns caras aqui que são levados, né, pela F em zero, e quando eu passar por eles, o número de voltas varia, mas tem os pontos que são levados pela F no infinito. Porque aqui eu peguei essa integral, olhei assim e olhei isso. Então, é integral de f bola c. Se eu fizer essa curvinha andando aqui, eu estou olhando para a integral, quer dizer, eu estou olhando para o número de voltas de f bola c. Então, o que eu espero, né? O que eu espero dessa integral aqui no final? Tem que ter aqui os caras em que f se anula e os caras que são polos de f. Os zeros de f e os polos de f têm que aparecer aqui. Bom, a gente pode, em vez de fazer essa conversa toda, eu posso fazer a conta também. Mas que eu, antes de fazer a conta, eu queria ter uma ideia do que eu estava fazendo. Bom, qual é a conta aqui, né? Eu vou fazer a integral, eu tenho que olhar. Quer dizer, isso aqui, eu tenho que olhar os resíduos aqui. Então, eu tenho que olhar, isso aqui tem que ser igual a 2πi, o somatório dos resíduos de f, vamos dizer, dentro do C aqui. Bom, quem são esses caras, então? Bom, vamos olhar, f',
vamos ver quais são os pontos onde esse negócio vai me dar problemas. Quando é que f' de z sobre f de z me dá problemas? Bom, f de z, digamos que f de perto de um certo ponto z 1, isso aqui seja f de z igual a somatório de an z menos z1 elevado a n. Bom, se o z1 é um zero, significa que o A0 pelo menos tem que ser zero. Então isso aqui tem que ser o somatório de n igual a alguma coisa, um m até infinito. Significa o quê? Que isso aqui vai ser z menos z1 elevado a m, somatório de n igual a 1, de n igual a 0 até infinito, de a m mais n z menos z0 elevado a n. Isso aqui não se anula. E esse aqui, temos isso aqui. O que é f' de z? F' de z aqui perto, perto desse ponto. Bom, isso aqui vamos dizer, isso aqui é uma g de z. Então, f' de z vai ser m z menos z1 elevado a m menos 1 g de z mais z menos z1 elevado a m g' de z. Então, f' de z sobre f de z, perto, vamos dizer, perto do z1, tá? Numa vizinhança de z1 vale isso. Então, vale isso aqui. Vai ser esse dividido por esse. Bom, esse dividido por esse vai me dar m sobre z menos z1, né, que é isso dividido por isso, mais g' de z sobre g de z. Então, aqui nós temos, isso daqui não tem problema nenhum, porque esse denominador é g de z, que não se anula em z1. Então, essa função é isto aqui, mais uma parte analítica. Esse cara daqui está me dizendo, então, que eu tenho uma singularidade, e quando eu fizer quer dizer, quando eu pegar aqui o z1, quer dizer, se z1 for um zero aqui, esse cara daqui vai ser, vamos dizer, o z1 vai ser um polo de f' sobre f, e vai ter um m aqui. Então, esse cara daqui, né, vamos dizer, vai ter o... Aqui, na verdade, vou botar em zj, né? J igual a 1 até m, são os... Então, um zero de f é uma singularidade f' sobre f. E aqui, esse m aqui também não está, vou botar m aqui. Então, esse cara daqui contribui para essa integral com m vezes essa integral aqui, que dá 2π. 2πi. Então, daqui sai um 2πi vezes m. Qual o significado disso? Bom, isso aqui é um zero de ordem m. Quando eu passo por aqui, é como se eu passasse m vezes ao mesmo tempo pela origem. Quer dizer, eu estou aqui com... Estou passando aqui, quando eu olho a imagem de f bola c, está aqui a origem, né? Aí eu tenho vamos dizer, eu venho assim de 0 volta, só que eu chego aqui com uma singularidade, quando eu chego aqui eu já passei m vezes. Vale a pena pegar o software do TFA, não sei se eu devo ter passado vocês em CVJA, né, e ver essa brincadeira. Quando passa um zero de ordem maior que 1, você passa
o número de raízes ali salta, né? É exatamente isso. Aqui você tem um zero de ordem m. Então, esse cara pula de 2πi vezes m. Que acontece agora se em vez disso eu tiver um polo? Bom, se não for zero nem polo, repara, se não for zero nem polo, né? Vamos ver. Imagina que um cara não seja nem zero nem polo desse cara. Então aqui você tem somatório de AN, Z menos E0 elevado a N igual a zero a infinito, com a zero diferente de zero. Isso aqui é o F de Z. O F' de Z é igual a somatório de N igual a 1 ao infinito, de N a N, Z menos E0, elevado a N menos 1. Quando você dividir um pelo outro, esse cara não é singularidade, porque isso aqui não se anula, tá? Em Z0. Então, um cara que não seja zero nem polo, de F, não acontece nada. Agora, se ele for um polo, né? Quer dizer, se você tiver F de Z igual a sei lá, vamos botar assim, A menos M sobre Z menos E2 elevado a M mais A menos 1 sobre Z menos Z2, esse Z2 está ruim, vou chamar de Z1 mesmo, Z1 aqui, mais somatório de N igual a zero a infinito, de AN Z menos Z1 elevado a N. Supondo que esse cara daqui é diferente de zero, daqui para cá é tudo diferente de zero, é igual a zero. Então isso aqui, na verdade, isso aqui é 1 sobre Z menos Z1 elevado a M vezes uma G de Z, com G de Z1 diferente de zero. O que é isso? Eu pego esse cara daqui, boto em evidência, esse passa a ser o primeiro termo da série do G de Z, é não nulo, e fica uma coisa assim. Então, se você fizer F' de Z, isso aqui se deriva de novo como um produto. Então, você vai ter a derivada desse daqui, que vai ser menos M, Z menos Z1 elevado a menos M mais 1, aliás, menos 1, né? G de Z mais Z menos Z1, Z menos Z1 elevado a menos M, G' de Z. Aí quando você divide esse por esse daqui dividido por esse, não dá nada, né? Então, F' de Z sobre F de Z vai dar, bom, esse dividido por esse vai dar menos M sobre Z menos Z1, né? Certo, isso aqui? Espero que sim. Mais G' de Z sobre G de Z. Então, faltou, não, está certo, né? Moral da história. Quando você olha para esse cara, isso daqui, o denominador não se anula, isso aqui é analítico na vizinhança do Z1. E tem mais essa parte daqui. Então, esse cara daqui vai contribuir, né, com menos 2πi
vezes o m. Significa um polo de ordem m, significa que você passa m vezes pelo infinito. Por que será que o polo e o zero dá sinal trocado, né? Acho que a gente pode olhar agora, talvez com mais cuidado na esfera, e concluir o que isso está dando, né? Quer dizer, isso daqui, no fim, essa coisa vai me dar 2πi vezes a gente pode chamar assim de 0 de C menos vamos dizer 0 de F, onde aqui é a soma, vamos dizer, é o número de zeros de F aqui dentro com as suas multiplicidades, e aqui é o número de polos com as suas multiplicidades. Vamos olhar assim, a projeção estereográfica, né, ela pega o plano complexo, pega uma curva que está assim e ela vira uma curva assim, né? Creio eu. Será que ela vira? Muda a orientação? Parece que, vamos dizer, olhando assim, ela... É porque a projeção estereográfica, ela inverte a orientação dependendo de como você olhar. Mas, digamos, de qualquer maneira que você olhe de fora aqui, né? Peraí, esse cara, então, eu acho que é o contrário, né? Esse cara está andando para cá, e aí está andando assim, né? Esse vem para cá, esse vem para cá. Bom, se você olhar de dentro da esfera, esse cara ainda está orientado positivamente. Tá? Quer dizer, essa curva virou isso. Quando ela vai andando aqui e passa aqui, então ela está assim. Aqui ela está assim, não, né? Parece isso. Está assim. Quer dizer, se essa curva andar aqui, passar pelo zero, ela está assim. Quer dizer, o zero está aqui. Então, olhando de dentro, ela é positiva. Quer dizer, cada vez que ela passa pelo zero, se ela vinha positiva, ela dá uma volta positiva. Só que essa daqui, ó, quando ela passou pelo infinito, ela ficou assim. Para ela passar pelo zero agora, ela tem que fazer isso. Quando ela fizer isso, ela está aqui ao contrário. Então, a passagem, vamos dizer, quando ela passa aqui por um zero, né, é como ela passa, quer dizer, ela passar por um zero significa o zero está aqui, ela está passando, ela estava assim, está passando assim, está positiva, quando você faz a projeção estereográfica, ela está exatamente assim. Quando ela passa lá pelo infinito, ela está vindo assim e ela faz isso. Essa curva agora, quando você olhar ela do ponto de vista do zero, ela está ao contrário. Está negativa. Então, um simples olhar topológico aqui nos explica esse sinal.
mais do que a fórmula. Né? Você tem a curva C, aqui tem a singularidade, que são os zeros e polos desse negócio. Os zeros e polos desse negócio, na verdade, são os zeros e polos de F. Né? Só que, quando você passa por um zero de F, é exatamente aquilo que a gente viu no caso do teorema fundamental da álgebra. A curva passou por zero, a imagem dela aqui no plano passou por zero. Quando você passa por um polo aqui, você tem que dizer, passou por um polo, então foi lá no infinito. Foi lá no infinito e voltou. Passou lá pelo inferno, não sei, mas a curva vinha, passou por um cara aqui, então foi lá longe. Pelo menos um ponto foi lá longe. No que ela foi lá longe, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu? Se esse cara daqui, né, era um polo bonitinho, né, ela passou pelo infinito. Então você pode olhar para a projeção estereográfica, esse que ela foi lá longe você não perdeu, porque você está vendo aqui na projeção estereográfica. Se você está vendo aqui na projeção estereográfica, o que acontece é isso, ele vem, passa assim, e agora pode voltar aqui. A única maneira, vamos dizer, se ele passar de novo se ele passar pelo polo e passar outra vez, mas a ideia aqui é que a curvinha, você está com uma curvinha aqui, que ela está crescendo para essa. Né? Então ela não simplesmente faz isso e atravessa o polo. Uma parte dela, ela não cruza e depois cruza de novo, só ela cruza e fica envolvendo o polo para sempre agora. Envolver o polo para sempre significa que ela está envolvendo o polo norte. E isso é esse sinal aqui. Isso rende assim um programinha análogo ao do teorema fundamental da álgebra. Pelo menos assim para quocientes de polinômios, porque, claro, é complicado fazer isso para funções meromorfas quaisquer, mas quocientes de polinômios são bons exemplos de funções meromorfas, né? Porque você tem os zeros do denominador. E aí você fazer isso, pegar uma curvinha e ir andando, por exemplo, um circulinho, e olhar a imagem na projeção estereográfica e ver o número de voltas que você dá, variar. Pode fazer na projeção estereográfica ou fazer, já que você tem aqui, vamos dizer, você pode excluir o zero e o polo norte, que é o infinito, pode também fazer com um cilindro. Curiosamente, essa maneira de interpretar essa fórmula não aparece com frequência nos livros de variável complexa, mas é legal. Bom, talvez a gente possa discutir um pouco mais a questão das singularidades. Não sei se eu faço isso agora. Bom, então vamos pelo menos definir. Eu fiz uma coisa falando dos polos, né? Então, vamos dizer assim, F, pensar assim, ômega aberto em C, F de ômega em C, holomorfa. Z, pertencente a bordo de C, é dito uma singularidade de F. Quer dizer, pode ser um disco e ter um pontinho lá no bordo do disco, ele é uma singularidade. Vamos dizer que
Bom, em primeiro lugar, né, Z é singularidade. Singularidade evitável se F se estende a uma função holomorfa em uma vizinhança de Z. Bom, depois a gente pode dizer assim, 2, Z é singularidade isolada se existe, chamar logo, sei lá, epsilon maior que zero, tal que uma bola de raio epsilon em centro Z menos o Z está contido em ômega e F é holomorfa em e 3. Bom, um polo vai ser uma singularidade isolada. Bom, se você tem uma singularidade isolada, você tem série de Laurent ali, né? Uma singularidade é dita um polo. O polo ainda tem acento, não tem? Não sei se polo tem acento ou não. Bom, um polo de F se bom, uma singularidade Z0, singularidade isolada. Z0 é dito um polo se existe M pertencente a N, né, M maior ou igual a 1, tal que Z0 é singularidade evitável de Z menos Z0 F de Z. Quer dizer, Z menos Z0 elevado a M F de Z. Tá? Que, no fundo, eu estou dizendo que a série de Laurent termina no M, no menos M, aí eu multiplico Z menos Z0 elevado a M. Tá? Então, quando eu me referi a polos, eu estava me referindo a esses caras aqui. Tem umas coisinhas assim, ainda interessantes sobre zeros e singularidades isoladas. Por exemplo, uma função de variável complexa, né? Você pensa assim, uma função de variável real, ela pode se anular num ponto, você pode ter uma f assim, ela se anula aqui
e se anula numa vizinhança do ponto, ou em vários pontos que se aproximam do ponto. Imagina assim, uma função, por exemplo, um seno de x sobre x2. Né? Por exemplo, você tem aqui, ó, x2 menos x2, e aí seno x. Né? Aliás, x2 seno de 1 sobre x, na verdade. Você pode definir essa função como zero aqui, e ela faz isso, e ela tem derivada em zero, a derivada é zero. E ela tem um monte de zeros, uma sequência de zeros convergindo para zero. Nos complexos isso não pode acontecer. Só vou... Quer dizer, uma observação assim, né? Imagina que f de ômega, vamos dizer, ômega aberto, conexo, f de ômega em C, holomorfa, Z0 pertencente a ômega e Zn, uma sequência em ômega, com f de Zn igual a zero para todo n pertencente a n, e Zn convergindo para Z0. Então imagina isso, você tem uma sequência, só que acontece o seguinte, né? Como ela é holomorfa, Z0 está em ômega, perto de Z0, você pode escrever que f de z é igual a somatório de AN, z menos Z0 elevado a n. Bom, como essa sequência f de Zn é zero e Zn tende para Z0, daqui a gente tem que f de Z0 é igual a zero. Então isso aqui vai ser, na verdade, um somatório de n igual a um certo m até infinito de AN, z menos Z0 elevado a n, que vai ser um z menos Z0 elevado a m vezes uma g de z com g de Z0 diferente de zero. Quer dizer, eu escrevo a função assim, você tem um Z0 é um zero, então o A0 é zero, talvez o A1 até um certo ponto, você tira, né, o z menos Z0 elevado a m daqui e fica com uma g que não se anula. Ora, isso daqui, né, se ela não se anula em Z0, ela não se anula numa vizinhança de Z0, por continuidade. E essa daqui só se anula em Z0, numa vizinhança de Z0. Então, isso numa vizinhança de Z0 só pode se anular em Z0. Quer dizer, você não, tem que ter, quando o cara é um zero de uma função holomorfa, que, na verdade, é uma função analítica, um zero de uma função analítica, ele é o único zero em uma vizinhança, a menos que essa série aqui seja toda igual a zero. Mas se essa série for toda igual a zero, significa que a função é zero naquela vizinhança. Só que aí acontece o seguinte, né? Está aqui o ômega, ele é conexo, o Z0 está aqui. Aí a função é zero aqui numa vizinhança. Pega o Z1 aqui. Agora você vai do Z0 ao Z1, você tem uma... como é que vai ser? Tem esse cara aqui. Aqui tem um ponto, nesse cara aqui. Aí aqui tem uma vizinhança que também a função vai ter que ser zero. Aqui vai ter uma outra vizinhança. Será que você chega até o Z1?
Quer dizer, tem aqui um risco, né, que se a função é holomorfa em ômega, ômega é conexo, primeiro, se você tiver um zero e ele não for isolado, então tem toda uma vizinhança dele que a função se anula. Será que esse negócio se propaga e, de repente, a função vai ter que ser identicamente nula? Está com cara, né? Vou deixar essa questão no ar, entendeu? Está parecendo que é pior ou mais radical, né? Quer dizer, no caso de uma função real, você pode ter um zero que não seja um zero isolado, tem um monte de zeros perto dele. Pelo que eu acabei de ver, isso não pode acontecer numa função analítica. Além disso, numa função real, você pode ter zero aqui numa vizinhança e depois a função deixar de ser zero. O problema é que aqui, ó, na hora que ela deixa de ser zero, esse último zero aqui ainda não é isolado, então pode andar mais um pouquinho. Então, deve ter um argumento aqui que nos mostre que se você tiver um zero não isolado nessa função holomorfa, ela vai ter que ser identicamente nula. Tá com cara. Não sei. Vamos ver se é verdade. Vou deixar esse para a próxima.